Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Dai-me a tua bênção, ó Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Céus, volumes 2 ao volume 10. Então nós vamos primeiro destrinchar, né, esse trecho do volume 2 que é bem longo e depois a gente dá a sequência. Primeiramente vamos rezar os giros da alma, a 5ª hora. A alma assiste a queda de Adão no Éden e a dor divina e tenta reparar com o mesmo amor. Meu amor, a potência da unidade de tua vontade divina uniu em um só ato o ato do Criador com os atos das primeiras criaturas e se colocou em comum com elas todos os seus bens, todos os seus gozos. Ó meu Senhor, também eu quero começar novamente minha vida nessa unidade de teu querer, juntos com meus primeiros pais. Ali quero estabelecer minha morada, ali quero encontrar para sempre minha alegria, minha felicidade. Mas ai de mim, eis que para sua grande desventura, Adão e Eva saíram de tua vontade para fazer sua própria vontade, e do mais alto grau de todas as felicidades precipitaram-se no abismo de todas as misérias. Céu e terra foram sacudidos, vendo que as mais belas criaturas rebelaram-se à vontade de seu Criador. Toda a criação estremeceu-se, e tu mesma, adorável majestade, sentistes tal dor que te devolvestes com o manto da justiça contra eles. Para consolar teu coração, eis aqui minha vida, Jesus, que eu formo minha instável morada em teu querer divino. Jamais quero sair dele, isto para reconquistar, ao menos em parte, os imensos benefícios que tuas primeiras criaturas perderam, para eliminar a mancha de desonra que se imprimiu sobre suas frontes, e para que as alegrias e as felicidades que te davam meus primeiros pais, nos primeiros tempos de sua criação, possam continuar. Eu quero pôr meu beijo em minha incessante reparação naquela dor que te cobriu com o manto da justiça. Quero tirar o manto de ira e tristeza para poder te contemplar revestido com o manto da paz. Ah, ó Jesus, faz com que os primeiros tempos da criação retornem e se renovem as festas, as alegrias, os entretenimentos entre tu e as criaturas, mediante o advento do reino de tua vontade divina. Amém. Fiat, fiat, fiat. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes
da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então sejam todos bem-vindos, né? Os que vão assistir esse vídeo. Vamos dar continuidade ao volume 2, né? Vamos falar sobre a fé. Vou pegar aqui onde a gente parou. Agora, enquanto vi o confessor, eu lembrei-me que ele me tinha dito que devia escrever sobre a fé. O modo como Jesus me tinha falado sobre esta virtude. Enquanto pensava nisso, num instante o Senhor atraiu-me de tal forma para si, que me senti fora de mim mesma no céu, juntamente com Jesus, e disse-me estas palavras precisas: a fé é Deus. Muito claro, né? A fé é Deus. Jesus falando, a fé é Deus. Mas essas duas palavras continham uma luz imensa, né? Muito poderosa, que é impossível explicá-las. Impossível explicar, né? O que ela contemplou sobre essas duas palavras por causa do significado que elas tinham, né? A fé é Deus. Mas como eu posso dizer, na palavra fé, compreendia que a fé é o próprio Deus. Então, quando uma pessoa que tem fé, tem Deus. Tem Deus na vida dela. Uma pessoa que realmente a gente pode falar, essa pessoa tem uma fé verdadeira, porque a presença de Deus é real na vida dela, ela contempla, ela toca, ela acredita, né, em Deus de verdade mesmo, na vida, nos atos, né? Ela realmente tem Deus em seus pensamentos, então ela tem fé. Tem Deus em seus sentimentos, então tem fé. Tem Deus em suas atitudes, então tem fé e vive de fé, vive de Deus. Na palavra fé, compreendia que a fé é o próprio Deus, assim como o alimento material dá vida ao corpo, para que não morra. Então, assim como a comida, a água, dá vida ao nosso corpo para que ele não morra, assim a fé dá vida à alma. Então, a fé é a presença divina na alma, é a vida da alma. Uma alma sem fé, então, é uma alma morta. Ou seja, uma alma sem Deus é uma alma morta. Isso é muito sério. Porque nós não estamos aqui para ser um monte de alma morta. Nós estamos aqui nessa terra que o Senhor fala no livro do céu, que é um breve trecho de caminho, né? Uma peregrinação. Nós estamos aqui para aprender sobre Deus, ou seja, sobre a fé. Justamente para que a nossa alma seja viva e não morta, para que a nossa alma seja alimentada e nutrida, que ela seja iluminada por Deus, que ela seja iluminada, que não seja uma alma abandonada, morta, né? Mas que seja uma alma cheia de vida, uma alma cheia de luz, uma alma revestida por Deus, né? Uma alma que você olha assim e ela respira Deus, ela tem vida, ela tem vitalidade, ela tem santidade, brilho, esplendor, né? Sinal de saúde, sabe? Se olhar para alguém e falar assim, essa pessoa tem muita vida, muita saúde. Então, a nossa alma precisa de ser saudável.
E só Deus pode dar essa saúde para nós. Só tendo a fé, só tendo o próprio Deus em nós, é possível que vivamos assim. Mas é o alimento divino que vai dar isso, não o alimento mundano. Não as coisas do mundo. Não é no pecado que está a vida para nossa alma. Porque lá não tem Deus no pecado. O pecado é uma oposição a Deus, ou seja, uma oposição à fé. Não se pode a pessoa falar que tem fé e pecar, porque a fé é Deus. Então, se ela fala que tem fé, se ela fala que acredita, quer dizer que ela crê em Deus. Se ela fala que ela tem fé, ela está dizendo que ela tem Deus. Se ela peca, ela está fazendo o oposto disso. Ela, em vez de ter a fé e em vez de ter Deus, ela está tendo o oposto. O pecado é dizer não para tudo isso, aquilo que você professou com a boca. Se você professa com a boca que crê em Deus e peca, é como se com a sua boca você fala que ama a Deus e com as suas atitudes você o odeia. Um reino dividido é destruído. O reino dividido é destruído. Uma pessoa dividida está destruída. Não tem nada ali. Está destruída. A alma não é para ser um templo demolido, dividido. A alma é para ela ser inteira. É para ser íntegra. E uma alma íntegra só pode ser íntegra se ela tiver a vida divina, se ela tiver o próprio Deus nela. Nós temos um vazio exatamente porque precisa dessa vida. Mas essa vida não é colocando fé no humano, fé nas filosofias humanas, fé no racional, na razão, né? De viver só pela razão, de racionalizar tudo. Não é na autoajuda, nos livros de autoajuda que você vai encontrar isso, né? Não é nas falsas doutrinas, né? Não é, você vai encontrar isso só realmente em Deus. Aonde fala de Deus? Deus deixou a palavra dele. Deus deixou a palavra dele. Deus deixou a igreja, né? Deus deixou os sacramentos. Deus deixou as suas leis. Deus deixou para nós as pistas. Sabe alguém que fala assim, você quer me encontrar? Eu vou fazer um caminho para você. Vou colocar um monte de pistas para você me encontrar, né? Então, a gente encontra ele nessas coisas. Então, quem toca a palavra de Deus, toca Deus. Não é uma pista para chegar até Deus. Deus está em todas essas coisas. Deus se manifesta como? Como Deus se manifesta para nós? Por meio da sua palavra, que é a própria presença dele, verbo, Deus, palavra, Deus. Ele deixou para nós. Então não tem como a gente falar que tem fé e ver Deus distante de nós, falar que ele não é real, porque ele não aparece, porque ele se revela. Jesus veio para a terra, né? Nem a ciência pode dizer o contrário, né? Ninguém, né? Ele veio para a terra, né? Quantas pessoas, né, na história mesmo querem negar isso, né? Querem negar isso, querem esconder isso. Né, não querem transformar a verdade divina, a presença de Jesus que se encarnou e leva para suas filosofias lá, né? Não, é mito, né? É igual folclore e lenda. Não é. Folclore é fruto de fantasia, de imaginação de pessoas, né? E que eles hoje em dia querem enfiar a goela abaixo das nossas crianças, dos nossos jovens, esses mitos, né? Esses mitos lá, os deuses gregos e toda essa mitologia. Então isso aí só pode ser real na imaginação. Mas Deus não é assim, alguém que é real só na nossa imaginação e para cada um tem uma forma de Deus, tem um Deus. Tem o seu Deus. Não, existe um Deus e ele é imutável, eterno, criador do céu e da terra. E ele fez todas as coisas, inclusive você. Existe um único Deus verdadeiro, né? Em 3 pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Existe um único Deus. E onde você estiver, no país que você estiver, onde você estiver, esse mesmo Deus, o único e verdadeiro, vai estar ali.
É Ele que vai te abençoar, por mais que você possa falar, eu consegui por causa de mim mesmo que eu estudei, eu consegui porque essa faculdade é boa, esse professor é bom, eu consegui esse emprego por causa do cursinho que eu fiz para passar, para conseguir essa vaga, esse concurso. Você pode dar vários elogios para criaturas, para si mesmo, para as coisas, para o sistema, por causa do benefício que eu recebi. Mas lá no fundo, quem está movendo todas essas coisas e te amando através delas é Deus. É Ele quem dá vida, porque senão você estava morto, senão você não ia dar um passo. Se não fosse Deus. Se não fosse Deus, você não saía da cama. Você não teria força para escrever para você fazer aquela prova que você fez. Você não teria capacidade de raciocinar, de pensar. Sabe aquelas inspirações que vêm? Aquelas ideias que vêm? Que Ele mexe com a sua inteligência, porque Ele te deu inteligência, memória e vontade, e Deus habita nelas. Ele te ilumina. Ele abre os caminhos para você, te dando oportunidades. Você nunca vai poder dizer que não foi amado por Deus. Quando você tiver um encontro com Deus, Ele vai te mostrar toda a sua vida na ótica dele. E você vai ver as coisas na ótica divina. E você vai ver que Deus sempre esteve ali em cada situação. E até nas situações que você julga que Ele não estava por terem sido ruins. Que você não aguentou o peso da dor, né? Não aguentou sentir. Você não queria sentir aquela dor, você queria sentir só prazer. E você teve situações de desgosto. Mas até ali Deus vai te mostrar que Ele também esteve ali, que Ele também te amou enquanto você esteve naquela situação difícil de cruz, que Ele te sustentou. E Ele vai mostrar isso para você, e não é para jogar na sua cara não, é a verdade, é porque Deus ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro, é a verdade, Ele está na sua vida. E Ele tem todo o direito de te mostrar o quanto Ele te amou, porque Ele te amou. Porque Ele não é um Deus de lábias, não, de palavras de que fala uma coisa e faz outra. Não, Ele é aquilo que Ele faz. Aquilo que Ele faz é o que Ele é. Então, Ele vai mostrar para você a verdade do que Ele é, para que você não duvide do amor dEle, né? Do quanto Ele te ama, porque às vezes a gente fala assim, Deus não me ama, mas fulano de tal me ama. Às vezes a gente acredita mais no amor humano do que no amor de Deus. Então, a pessoa que a gente menos procura na nossa vida é Deus, né? A gente vai procurar o amigo para desabafar, a amiga, o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, né? Vai procurar desabafar em quem às vezes vai te dar mais um buraco, uma pá para cavar mais ainda o buraco que você já tá. Que vai te oferecer uma bebida para você se acalmar, uma droga para te acalmar, que vai te oferecer, né, para você se prostituir, para você buscar um prazer, para se aliviar daquela dor que você está sentindo. Então, você vai encontrar muitas pessoas que não vão te oferecer isso aqui, ó, vida à alma. Às vezes a nossa alma fica chorando dentro de nós, sabia? Chorando, querendo vida, querendo alimento. Aí a gente vai lá e alimenta o corpo. Vai lá alimentar o corpo com as paixões, né? Com os prazeres. Para preencher, buscar no sensível acalmar a dor da alma. Mas nunca vai ser acalmada essa dor. Porque só Deus pode alimentar a nossa alma. Só a fé pode acalmar. Mas a gente tende a buscar o sentimento. Então, então a gente tende, para fugir da dor, buscar o prazer. Mas esse prazer não vai preencher. Você vai continuar com aquele buraco, com aquele vazio, com aquela dor. E muitas das vezes chorando sozinha, porque ninguém vai poder entender a sua alma do que o próprio Criador dela. Quem melhor do que Deus para falar com você, de alma para alma, de Deus para a alma, né? De Deus para com a alma. Quem melhor do que aquele que fez ela? E às vezes a gente só busca Ele quando tá na pior, quando todo mundo já nos deixou para trás, né? Deixa Ele para ser tipo assim, o plano B, o plano C, o plano D, tantos pensam assim, eu vou buscar essa fé quando eu tiver já bem de idade, que eu já tô assim, que eu já sei que eu não tenho muito tempo, aí eu vou buscar Deus quando estiver doente no hospital.
Eu vou buscar Deus, né? Tratam Deus desse jeito, né? Tratam Deus desse jeito, mas Deus te amou desde quando te concebeu, né? Desde quando você veio, porque você é parto de Deus, sabia disso? Quem me concebeu foi minha mãe, foi pela união dos meus pais, tá? Mas quem pensou em você antes? Você nasceu de dentro de Deus, Ele te amou antes mesmo. Seus pais nem sabiam como você seria, né? Nem imaginavam como seria o seu rosto. Nem imaginava como seria a sua aparência, não imaginava nada de você. Talvez nem o nome, deixou para pôr o nome quase que em cima da hora. Mas Deus já te conhecia e Ele fala isso, eu já te conhecia. Antes mesmo de você estar no ventre materno. Então Deus não esqueceu de você. Por que esquecer dele? Por que ignorar a existência dele e acreditar em tantos e tantos que querem negar a existência divina? Mas para eles ter força para escrever os artigos deles, os artigos besta deles, para eles ter a capacidade, a vida, quem dá respiração, a vida para eles é Deus. E Deus não deixou, não impediu eles de fazer muitas das vezes as conquistas deles, humanas, justamente porque não deixou de amar eles, deu para eles tudo o que eles desejaram e buscaram, né? Foi a forma que Deus usou para amá-los. Para eles nunca vão poder dizer para Deus que não foram amados por Ele, porque Deus deu a condição. Deus não destruiu eles porque eles falaram mal dele. Deus não destruiu porque eles falaram mal deles. Deus amou. Deus ama. E desse amor sai tudo. Sai amor, misericórdia, justiça, perdão, verdade. Hoje em dia nós estamos no tempo da justiça. E é justo que conheçamos Deus tal como Ele é. E que nós nos coloquemos no nosso lugar de criatura. Que nós tenhamos essa ciência de quem nós somos e quem é Deus. A gente se coloque no nosso lugar antes de levantar o nosso narizinho e falar mal de Deus. E criticar Deus. E criticar o autor da nossa vida porque Ele é perfeito. Ele é perfeito e mesmo quando fomos infiéis, Ele permaneceu fiel. Da parte dele não teve erro. E a gente não quer assumir os nossos erros, a gente quer culpar a Deus muitas das vezes pelas situações da nossa vida. Por que Ele não me impediu então, né? Se eu fiz tal coisa errada, por que Ele não impediu? Por que Ele não fez que aquele colega lá não me chamasse? Por que Ele não me deu uma dor de barriga no dia para me não ir para aquela situação? Porque você não é um robô, porque você não é uma coisa que Deus aperta um botão e faz uma violência na sua cabeça para de repente você falar assim, não vou, mudar sua programação. Você é um ser humano, uma alma que pensa, que Deus pôs a razão, que Deus pôs o raciocínio. Você não é um ser que é guiado pelos seus instintos que não tem escolha. Você não é limitado igual aos animais, você está acima deles. Você tem memória, inteligência e vontade. Você tem liberdade, o dom do livre-arbítrio que Deus concedeu. Não vai tirar. Porque Deus não quer escravos, Deus quer filhos. O que adianta uma fé que é uma fé porque Ele apertou um botão e você está seguindo Ele? Que você não é robô. Deus não está fazendo um exército de clones. Né? Naqueles filmes lá que a gente vê que eles criam um exército de clones que são moldados, né? Que eles não têm escolha, eles são programados a fazer o que o império lá manda, né? Manda matar, vai matar. Manda prender, vai prender, né? Eles não têm escolha. Todos estão condicionados naquela situação ali, mas você não é um clone, né? Você não é uma coisa estranha assim, programada pela tecnologia. Não. Você foi saído de Deus, você é filho de Deus. Você tem Ele, você é parte dele, você é parto divino. Você é de Deus. Então, agradeça. Agradeça
Pensa bem, como que Deus pensa? É igual os seus pais. Como você se sentiria se seus pais mesmo, terrenos, colocasse você em uma jaula e te acorrentasse para que você não fizesse nada de errado, não saísse da linha? E ali eles iam ter um momento que ia liberar você para ir no banheiro, para você tomar um banho, para você escovar os dentes, para você comer. E eles iam fazer todo o cronograma do seu dia, de tudo que você pode e não pode. Eles que iam escolher as coisas, tudo que você ia fazer. Ia tirar toda a sua... ia te dominar de uma forma assim que você ficasse preso, né? E às vezes você não quer estar ali, mas você não tem opção. Eles mandam você calar a boca e te acorrentam e te aprisionam. Você ia falar o que desses pais? Então pensa, Deus é assim com você, Ele te colocou em uma jaula, Ele te acorrenta. Ele fala assim, hoje eu vou manter ele na cama o dia todo, nem que eu dou um sono nele, eu vou jogar um soro nele que eu vou fazer dormir o dia todo, porque eu não quero que ele saia de casa. Ele te orienta, ele te dá o caminho, ele te dá as suas leis, daquilo que é bom e daquilo que não é, justamente para te mostrar o que faz mal e o que faz bem. Porque ele é pai, ele não é omisso. Ele não é um pai omisso, ele não é um pai negligente, ele te orienta. Mas se você falar, eu vou assim mesmo, você vai. Você vai. Entende? É a liberdade, é amor, porque fé. Se você fala assim, eu amo meus pais, por que eu tô acorrentada aqui dentro? Porque eles são obrigados a dizer que eu os amo. Então é um amor forçado. Esse amor forçado para Deus é repugnante. Amor forçado é repugnante. O amor tem que ser um eco, tem que ser uma repetição do primeiro amor. Deus fala para você, eu te amo. E o seu amor para com Deus precisa ser um retorno, uma correspondência, não uma obrigação. Não porque ele vai apertar um botão e te obrigar a você falar que ama da boca para fora. Assim, com as suas atitudes você vai falar outra coisa. O que adianta? Falar uma coisa e sentir outra e pensar outra. Não. Deus te deu a liberdade. Deus te deu a liberdade de ou alimentar sua alma. E você não vai encontrar isso na carne, você vai encontrar isso no que é espiritual, na palavra dele. Você vai encontrar lá. E aí, de primeiro momento, você não vai sentir talvez prazer nenhum, não. Não vai sentir, porque não é sentimento, é uma decisão. Então, às vezes para você o prazer vai ser ir sair com os amigos e buscar as coisas que você está acostumado, mas aí você vai dizer não para você. Você vai dizer não para você. E você tem um exemplo do seu irmão mais velho, Jesus Cristo. Você tem o exemplo dele. Você vai ver a cruz, você vai ver o sacrifício, você vai ver o amor. Você vai ver, nossa, se Deus é capaz, né, de se rebaixar, de tomar sobre si a morte considerada mais vergonhosa, para não me perder, eu não posso perder isso? Esse prazer aqui, esse contentamento aqui por ele? Então a fé é racional, né? Você vai pensar, você vai meditar, você vai refletir, vai falar, nossa, mas tem todo sentido. Se a vida do próprio Deus foi essa, como que a minha vida vai ser algo contrário? Jesus mostrou para mim a fé. Em Jesus eu encontro a fé. Eu encontro o que é ter fé. Porque Jesus amou o seu Pai. Jesus amou o Pai e nos ensinou como falar com o Pai, como amar o nosso Deus, como amar o Pai, qual é a relação que nós temos que ter com Ele. De obediência, né? Qual é a relação que nós temos que ter com o próximo. Jesus mostrou como devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Ele nos explicou, Ele nos ensinou. Ele deixou os seus escritos, ele deixou o seu exemplo.
Ele fez por nós o sacrifício que nós não éramos capazes. Ele fez, e pelos méritos dele hoje a gente toma parte disso. Sem Jesus não tem jeito, sem ele não chegamos a Deus. Então veio Cristo. Então nós temos ele, para que nós aprendamos a fé em Deus por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus, que foi o advogado que pagou a nossa dívida. Uma dívida caríssima, né? E nos restituiu, nos resgatou, nos deu a graça de se voltar para Deus. Agora você vai jogar tudo fora. Olha como Deus ficou na cruz. Olha como ficou a carne dele. Ficou saciada por prazeres? Ficou cheia de conforto? Não. Ele ficou uma chaga só, pele e osso, o osso aparecendo, todo rasgado, todo aniquilado, despido, né? Passou humilhações, opróbrios, confusões. E você não quer passar por nada disso, porque você quer só prazer. Mas Jesus ensinou para nós como que a gente tem que agir como filho. Não é assim, eu só quero vir a nós, eu só quero prazer, eu só quero o que me agrada, eu só quero o que me faz eu me sentir bem. Jesus não pensou assim. Ele não falou. Na cruz ele foi um cordeiro. Ele nos ensina a ser assim também. Ele foi um cordeiro na cruz. Ele não ficou, não me machuca aqui, não, na mão não, no pé não, não me toca aqui não, aqui não, não me bate não, isso aqui eu não quero. Ele falou, faça-se tudo o que for necessário, faça-se. E na cruz ele disse, eu tenho sede. E quando ele disse isso, ele falou com cada alma, inclusive com você. Qual que é a sua sede hoje? É uma sede de Deus? É uma sede dessa fé? É essa fé que você tem, essa sede de Deus? Ou é uma sede só do material, de honras, de prazeres, de buscar no humano? Desculpa, mas aí você vai ser muito diferente do Cristo. Vamos ser muito diferente de Jesus. Se a gente querer fugir da dor, da cruz, se a gente querer fugir de qualquer coisinha, você não quer passar nenhuma contrariedade, você não quer passar nenhum aborrecimento. Então você quer o trabalho perfeito, namorada perfeita, a família perfeita, a vida que você julga perfeita, que é aquela que encaixa a sua imagem e semelhança, o seu ego. Mas quando você vê em Deus, ele fala, com prazer eu faço a vossa vontade. Ele falou para o Pai, com prazer eu faço a vossa vontade. Se for a vossa vontade, afasta-se de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então essa tem que ser nossas palavras. Olha, esse emprego tá difícil, mas que seja feita a sua vontade. Se é necessário eu ter que lutar e batalhar aqui e aturar e ter paciência, seja feita a tua vontade, não o que eu quero, o que o Senhor quer na minha vida. A fé é esse passo corajoso de você colocar a sua vida em Deus e deixar Ele guiá-la. Aí é diferente, porque é uma liberdade que você está chamando Deus para viver nessa liberdade sua. Você está dando, você está doando esse dom, você está dizendo, reina na minha vontade, Senhor, em todas as situações. Eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor é o alimento para a minha alma, e eu creio que se eu viver de fé, eu viverei de amor. Eu viverei no amor e para o amor. E esse vai me guiar, esse vai me reger em tudo que eu fizer. Eu mesmo nas situações confusas na minha vida, eu sei que vai estar tudo certo se eu colocar minha confiança no Senhor. Então, se eu quero essa fé lúcida, sabe? Uma fé lúcida. Não é uma fé que você fala por falar e as atitudes são outras. Mas é uma fé lúcida,
que apesar das tempestades, das contrariedades, das dificuldades, você permanece dizendo sim para Deus. É isso que Ele quer de você, jovem. É isso que Ele quer de você que está ouvindo, que vai ouvir. É isso que Ele quer. Uma fé verdadeira. Não uma fé de palavras, mas de atos concretos, né? De gestos de fé, de verdade. Uma fé dentro do seu coração. Também não é uma fé externa só reduzida a obras, porque tem muita gente que faz muitas obras, mas pode não ter fé. Não é uma coisa que você se preocupa em mostrar para os outros. Não, é você e Deus. É a sua intenção. É uma fé de intenção, que no seu coração tem um desejo muito grande de agradar a Deus. E tudo que você faz é por Ele, não para você ganhar elogio, não para você ser visto pelas pessoas, ser aplaudido. Não é uma fé contada em obras, contabilizadas em obras. Mas Ele vai olhar no fundo da sua alma, o que está no seu coração quando você fez cada atitude. Quando você olhou para as pessoas e ajudou elas. Você se moveu pelo quê? Você viu elas como algo de Deus, como uma criatura de Deus? Ou você viu elas como um meio de te promover? Ou você viu as pessoas que você ajudou como meio de promover sua empresa, né? Ah, vamos fazer caridade pra gente se promover, né? A nossa empresa. Tem uns filmes, né, que de vez em quando eu assisto uns filmes de Natal, né? E esses filmes a gente vê que é muito parecido, as histórias são muito parecidas. Então sempre mostra uma empresa, né, pessoas assim muito bem sucedidas, é o que eles mais passam, né, essas histórias assim nesse contexto de pessoas super bem sucedidas e que elas falam, nós temos que fazer a caridade no final do ano, uma caridade, né, para a empresa, mas você vê que tudo é para chamar atenção para a empresa. É tudo para mostrar assim, a empresa tal é caridosa. Né? A empresa tal. Aí eu fico olhando aqui e falo, nossa, meu Deus do céu. Quantos não fazem de boa vontade, né? Fazem para aparecer. Obras e obras e obras e obras viram obras. Orações que viram obras, atitudes que viram só obras. Só pessoas que pensam em ter seguidor. Quer mostrar fé, mas quer ter seguidor. Tá preocupado com o tanto de seguidor que vai ter, com o tanto de visualização que vai ter no seu perfil, né? Só pensa em números, mas a gente não é gado, né? Deus não olha a gente assim. Nós somos almas. Deus nos vê como almas, né? Então, mais importante é onde está seu coração. O que adianta? Você tá na igreja e externamente mostrar que tem fé? Aí você tá lá na missa e tá olhando para outra mulher que tá lá na igreja, ou tá pensando o que vai fazer depois da missa, tá pensando já no jogo do futebol, já tá pensando no churrasquinho, já tá pensando no passeio, já tá pensando nos problemas. Então você tá lá, né? E todo mundo olha e fala que gracinha, né? Tá na igreja. Isso não significa nada, porque Deus olha o seu coração. Deus, ele tem uma visão ampla, raio-x. E ele vai saber se realmente seu coração está com ele. Se você realmente está ali por amor. Ou se você está ali pensando assim, ai, tomara que acabe logo. Tomara que o padre fala rápido, que acaba logo isso aqui. Não vejo a hora de sair. Aí tem gente que nem espera o padre terminar, né? Tem padres até que brincam falando assim. Vão em paz e que o Senhor os acompanhe. Porque as pessoas saem antes mesmo do padre terminar a bênção. O padre tá dando a bênção ainda no final da missa. A pessoa já está na porta. Com a pressa danada. Como se a casa de Deus fosse uma tortura. Se a pessoa tivesse ali presa, tivesse ali, sabe? Eu tenho que vir porque é minha obrigação do domingo. Eu tenho que cumprir minha obrigação. Quando Deus fez você, não viu como uma obrigação. Quando Deus te fez, Ele cuidou de cada detalhe com tanto amor. Ele fez um dedinho seu, na hora que estava fazendo o seu dedinho. Ele fez com tanta atenção, ele estava tão inteiro ali. Ele estava tão inteiro. Em cada detalhe. Ele não sentiu assim, ai, que tédio. Deus não tem tédio. Ele tem amor. E as obras dele... Então por que a gente tem tanto tédio na casa de Deus? Por que é tão difícil, né? O pregador ontem no meu grupo de oração tava falando sobre isso. Nossa,
Tem gente que tá sofrendo tanto que não pode entrar dentro de uma igreja. E hoje as pessoas pensam tanto antes de vir, né? Pra um grupo de oração pra rezar. As pessoas colocam tanta desculpa. Ai, que tá chovendo. Ai, que tem isso, que tem aquilo. Ai, que eu não tô bem. Arruma tanta desculpa, mas quando é pra ir pra uma festa, toma até quantos remédios for necessário pra estar inteiro na festa, né? Não tem coragem de fazer um ato de sacrifício pra Deus, mas pra ir pra uma festa até fala assim, vou jejuar, né? Vou ficar o dia todo sem comer pra me ter estômago. Eu falo porque eu já ouvi isso de irmã minha, né? Ai, eu vou ficar sem comer o dia todo porque tem uma festa e eu quero comer pra caramba. Então, quando fala de jejum, quando fala de um sacrifício, é uma tortura ficar sem o almoço. Pra Deus a gente mede demais as coisas, mas Deus não mediu nada. Deus não é pão duro. Ele não foi pão duro com você, ele te fez perfeito. Tira uma sobrancelha do seu rosto pra você ver como é que você fica. Tira o nariz. Deus colocou tudo no seu devido lugar e com tanta maestria, com tanto amor. Ah, Ruth, porque ele é Deus, né? E nós somos limitados. Nós não temos essa paciência, não. A gente não. Mas por isso que a gente precisa da fé. Porque a fé é ter Deus morando dentro de você. Você ter uma vida de fé significa você ter Deus na sua vida. E é Ele que vai te dar essas qualidades divinas. A qualidade divina vem dele, não é de nós. Mesmo não. É por isso que a gente tem que ser, não eu e sim Deus. A gente tem que buscar imitá-lo. Buscar o que ele tem. Não encher-se do humano, porque o humano está sujeito a tudo isso mesmo. A volubilidade, a desculpa. Arruma um monte de desculpa para fazer as coisas. Põe um monte de dificuldade. É por isso que a gente precisa de ter fé, porque a fé que justamente vai ser aquela força sobrenatural que a gente vai falar, apesar de... Eis-me aqui, Senhor. É que você vai pular o obstáculo. Então você só pode falar com a pessoa que tem fé se ela pula os obstáculos. Se ela sai do humano. Se ela vive pela carne, como que pode dizer que ela vive de fé? Sem que a fé não tem nada a ver com vida carnal, não tem nada a ver com vida animal, com você viver pela carne, né? Fazendo só o que te agrada. Não. A vida de fé, justamente o que mostra isso é a pessoa buscando as coisas espirituais, ela pensando na alma, ela falando de alma, ela pensando no espiritual, ela vê no espiritual. Ela na boca delas, ela confessando a sua fé diariamente, né? Na boca dela, nas palavras dela, você vê que existe fé, que ela enxerga Deus, ela agradece Deus, ela é grata, ela ama. É muito sério. A fé vivifica, a fé santifica, a fé espiritualiza o homem, tá vendo? A gente tá aqui na Terra para se espiritualizar. A gente tá aqui na Terra para sair da animalidade e para se espiritualizar. O faz ter fixos os olhos no ser supremo, tá vendo? O seu olhar fixo nos olhos, os olhos fixos, não é no horóscopo do dia. Pra você saber qual que é o seu caminho, o que vai te acontecer, preocupando com o que vai te acontecer daqui a um segundo, se você vai conseguir uma coisa ou tal. Seus olhos fixos não é no horóscopo, não é na mitologia, não é na novela, não é nas ficções, né? Nas séries, ficar vidrados nas séries, ficar vidrados nessas coisas, nas revistas, olhos fixos na pornografia, nada disso. Isso aí não vai nunca te espiritualizar, não vai poder fazer isso aqui, ó. Te vivificar, ao contrário, você vai se sentir cada vez mais fraco, morto e sem reação. Você vai se sentir como alguém que foi sugado, né? Com alguém que tá com chumbo nas costas. De tanta porcaria, de tanta coisa se mantém seus olhos fixos, e aquilo que você fixar o seu olhar, aquilo que você colocar dentro, é o que você vai ter, os efeitos daquilo que você contempla. Agora, se você contempla Deus, aí você vai experimentar vida, santidade. Só Deus pode nos santificar. Ou seja, a fé santifica, ou seja, só Deus santifica o homem.
É Deus quem nos santifica, é Deus quem nos dá vida. Isso não vem de uma força humana nossa, né? Ou de outra pessoa para nós. Isso vem de Deus. Só ela santifica. Só ela pode nos espiritualizar e tirar essa coisa, essa paixão carnal, essa carnalidade que a gente tem de seguir nossos impulsos, né? Ainda mais o jovem é muito impulsivo, né? Ele age pela impulsividade, né? Ele tem uma impulsividade muito forte, tudo é muito forte, né? Os hormônios são fortes, tudo é muito forte. Então, só a fé que pode calmar essa selvageria, né? Essa carnalidade toda, né? Nos manter numa temperança. Só a fé pode nos espiritualizar e acalmar essas paixões e fazer a gente não ser guiada pelas potências baixas, mas pelas potências altas da nossa alma. Só a fé pode levar a isso, para a gente usar nossa inteligência. Só a fé pode espiritualizar nossa inteligência. A gente deixa de ser ignorante, burro das coisas de Deus. Burro mesmo, burro. Que quer racionalizar, né? Que quer racionalizar tudo, né? Que não aprofunda em nada, que é superficial, que vai lá no Google, tá aqui a resposta, pronto. Não preciso ler a Bíblia não, preciso ler a palavra de Deus não. Não. Só Ele pode espiritualizar nossa inteligência, levando ela. Só Ele pode fazer isso na nossa inteligência, espiritualizá-la, a nossa memória, para lembrar de Deus, né? Para recordar Deus a cada momento. E a nossa vontade, para não ser guiada por nossos impulsos, nossas paixões, a nossa vontade, mas para viver a vontade divina. Só a fé pode espiritualizar. Então, quem fala muito do humano, desculpa, mas quem fica muito no humano, quem a boca só fica falando de vida humana, de coisa humana, né? De pensamentos humanos, você vê porque falta muita fé. Falta Deus ali. Falta o Espírito Santo. Porque os sinais de uma fé que é viva, porque a fé, esse negócio de fé morta, né? Ou você tem fé ou você não tem. Não existe fé morta. A fé é Deus. Deus é morto, né? Ou você tem ou você não tem ele. Ou você tem fé ou você não tem. Fé não é só falar, eu vou na igreja todo domingo. Pronto. Não. A fé é isso aqui, ó. Uma pessoa de fé se torna espiritual. Porque a fé vivifica, a fé santifica e a fé espiritualiza o homem. Então, as atitudes da pessoa vão ser mais espirituais. Ela vai começar a tender mais a querer, a negar a si mesma, a negar o pecado, já é um sinal muito grande. Negar o pecado, porque é totalmente oposto à fé. É totalmente oposto a Deus. É uma incoerência. É uma incoerência. Quem busca Deus e se espiritualiza, quem busca se alimentar de Deus, não vai pecar. Quem mantém a intenção pura de buscar a Deus, o espiritual, a tendência é fugir do pecado. Então ela vai fazer tudo que é espiritual. Ela vai buscar, né, no caso da santidade humana, vai estar sempre buscando a confissão, vai estar sempre buscando, mas eu quero mais. Só que a santidade divina. Ele quer que nós vivamos na divina vontade, que só tendo essa vida divina em nós é que realmente a gente vai poder ser isso aqui, ó, 100% vivos, 100% santos, espiritualizados, mortos para nossa carne. Então, se eu quer, né, aqui nós falamos da santidade na divina vontade. Você vai ver esse vídeo pela primeira vez, venha conhecer a divina vontade, né? A vontade divina, a nova santidade que Deus tem, o tempo de descer o Fiat que Deus tem, a santidade agora que Ele quer. Ele não quer mais, Ele não está satisfeito com essa vida em que a pessoa fica nesse nem lá nem cá, né? Nem lá nem cá.
uma fé que só fica cambaleando. Não, por isso que ele precisa reinar 100% na gente, dentro de nós, para que a gente realmente viva uma vida de fé verdadeira, 100% espiritual. Mas para termos os olhos fixos no Ser Supremo, é tendo a vontade igual a dele, a vontade divina. E ter essa santidade que ele está nos chamando, e aqui nós falamos dessa santidade. Nós estamos aqui meditando o Livro do Céu, o Servo de Deus Luiza Picarreta, volume 2, tá? E aqui o Senhor fala muito ainda no início, né, do Livro do Céu. Você vai ver muito conteúdos, né, de virtude, né, explicando a fé, explicando coisas base, da nossa vida base como cristãos. Porque a Luiza Picarreta, ela é uma alma vítima e ela foi escolhida para viver na divina vontade, para ser depositária do terceiro Fiat. Escreveu o Livro do Céu, que são 36 volumes, né, sobre a vida divina, sobre o dom de viver na divina vontade. O que é viver na divina vontade? É a vida que tinha o Adão e a Eva, é a vida que viveu Nossa Senhora, é a vida que viveu Jesus. Então, nós perdemos devido ao pecado original, né? Adão perdeu. Mas nós temos a possibilidade de voltar novamente ao estado original para o qual nós fomos criados por Deus, lá do início. Na nossa alma não veio com nenhum problema. O problema foi o pecado, a concupiscência, mas a nossa alma foi feita com essa finalidade, de ser toda pura, de ser habitação de Deus. Então, Deus está dando essa nova santidade, essa santidade que Ele quer renovar o mundo para essa santidade. Nós estamos aqui aprendendo, vivendo e ensinando e divulgando essa verdade, né? Continuando o que o Senhor começou na Luísa, e o Senhor está levantando novas pessoas para continuar lendo, meditando esses conteúdos, vivendo na prática, né? Somos uma comunidade que estamos vivendo na prática e estamos divulgando também para que todos conheçam a divina vontade, porque é para todo mundo, para você que está ouvindo também. Então, quando a gente for meditar os primeiros volumes do Livro do Céu, a gente vê muitos conteúdos ainda da santidade humana, que é do tempo da redenção, que é a santidade que viveram os santos, São Francisco, Santa Teresinha, né? Madre Teresa de Calcutá, tantos outros, né? Viveram a santidade humana das obras, né? A santidade, assim, uma vida de fé, tinha Deus na vida deles, né? E no grau que eles compreendiam, que eles receberam gotas, né, flashes, né, da vontade de Deus, porque a vontade divina sempre existiu em tudo e em todos os tempos, né? Só que eles não sabiam desses conteúdos. Esses conteúdos foi dado para a serva de Deus Luiza Picarreta, tá? Então, primeiro ela consumiu, ela viveu na mais alta, vamos dizer assim, no mais alto patamar, santidade humana dos santos. Ela preencheu aquilo que ficou faltando nos atos dos santos, tudo. Então nela foi meio que encerrado, né? Essa santidade humana primeiro. Depois Jesus falou, não vai parar aqui não, você veio para viver a santidade divina, eu vou te ensinar a santidade divina. Então aí ela teve que abrir mão para uma santidade maior, que é a santidade do próprio Deus. Não é a santidade humana vivendo para Deus, né? Alguém que vive o seu humano, a sua santidade humana, a sua forma humana de amar a Deus. Amando a Deus no seu humano, tendo a sua vontade ainda. E buscando, né, a mortificação, a penitência para amar a Deus. Nesse caso é diferente. Você vai ser o nada. Você vai se aniquilar em você, não vai buscar mérito seu de salvação para sua alma, de buscar mérito. Eu quero viver essa fé, essa espiritualidade para mim conseguir indulgência, para mim conseguir mérito, para mim conseguir isso, para mim conseguir aquilo, não. Isso é um nada. Deus vai viver em você. Ele que vai te vivificar, te santificar, te espiritualizar, né? Ele que vai conduzir sua vida e você vai dar a sua vontade humana, né? Esse dom para Deus, uma decisão firme de fé, fixa, né? Todos os dias,
você vai se consagrar a Deus. Aí você vai fazer primeiro os 31 dias com Maria, bonitinho, direitinho. Os 31 dias com Maria, né? Com muito amor, com muito desejo. Que é o primeiro alimento que você tem que ter, é o querer, é o desejo. Sem desejo a pessoa não dá a sua vontade humana nunca, né? Então é um desejo. E Nossa Senhora vai te convencer, vamos dizer assim, ela vai te formar, vai te mostrar coisas, né, sobre a sua vontade humana que você não sabia. E te ensinar que o melhor investimento da sua vida é da sua vontade humana para Deus. Então, você vai fazer uma jornada de 31 dias com Maria, se consagrar a ela, começar a estudar o livro do céu, né, os conteúdos da divina vontade. Então, e assim é um passo de fé, cada uma escada. Fé, 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 fé o tempo todo. Ou seja, Deus, 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 Deus. A vida de fé é decisão contínua por Deus. Deus hoje, Deus amanhã, Deus depois de amanhã, Deus, 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 Deus. Cada atitude sua, cada pensamento seu, Deus, me importa Deus. Eu mantenho meus olhos fixos em Deus. Deus, 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 Deus. Se não for por Deus, eu nem vou. Ele é a luz dos meus olhos. É Deus. Tudo por Deus. Então, é importante explicar, né? Que a gente vai estar sempre falando aqui, mas esses conteúdos, tudo é na divina vontade, o livro do céu, mas esse primeiro momento, né? Fala-se muito na santidade humana e a gente precisa explicar, né? E iluminar, explicando que essa vida de fé, né, é na divina vontade, é você viver na santidade da divina vontade. É essa fé que ele quer hoje, esse ato de fé, esse passo largo, maior, voar, né? Não é rastejando mais, ele não quer escravidão, ele não quer escravo, ele não quer servo, ele quer filhos. Ele quer filhos, outras cópias de Jesus, totalmente vivos, santos, espiritualizados. Então ele não quer só te salvar, ele quer te santificar você. E só tendo ele em você, tendo a santidade dele, você pode ser santo. Só com a santidade do seu Pai, só com a vontade do seu Pai. Então, a fé faz tudo isso. Se você manter seus olhos fixos em Deus, no Ser Supremo, de modo que nada aprende das coisas aqui embaixo. Então, larga disso. Larga do como é que é? Harry Potter, Crepúsculo, que mais? 50 Tons de Cinza. Foi uma coisa que pegou, né? Muitos. Séries, seriados, ficção, mitologia grega, né? Nietzsche, Marx, tantas coisas. Não é aí que você vai aprender, não. Não é, não, desculpa. E não é também ficando umas pesquisas assim, superficial no Google, não. Perguntar aqui na voz do Google, aqui, ó. O que é a fé? Não é teoria. Aqui a gente tá lendo conteúdos divinos. Não são palavras nossas, é palavras de Deus. Mas é pra gente trazer pra vida, pra prática. Porque só é viva se está na nossa vida. Ela só é vida se ela é alimentada. Se ela se torna vida. Ela está no ato que você faz. Então, não é teoria. Né? É mergulho, sabe? A vida de fé não é nadar superficialmente, batendo as mãozinhas e ainda sentindo e ficando ainda absorvendo o externo, não. É um mergulho, né? Mergulho em Deus. Mergulho. Tá? Não é no humano que você vai encontrar isso, não. Não é aprendendo as coisas daqui, não. Não é lendo horóscopo, buscando cartomante, né? Tantas coisas assim que você vai encontrar, não. Não. Você vai encontrar em Deus. E às vezes vai contrariar todos os que vão te dizer que isso é invenção do homem, a Bíblia é invenção do homem. Ai, isso é um livro velho, tá muito velho, não tem que atualizar. É a invenção do seu pai, da sua mãe, pra te prender, pra te pôr um... Não é nem conversinha fiada, na opinião também humana que você vai encontrar a verdade, não.
Ó, você buscar superficialmente nos achismos, não é com achismo, com opinião que você vai encontrar, não. A fé é uma coisa assim muito profunda, né? Deus é imenso. Sabe que é só ficar pegando as coisas assim, de qualquer jeito, de forma superficial? Pelas beiradas? Comendo pelas beiradas? Não, tá? Então, não se contenta com pouco desse jeito, não, né? Não se contenta com pouco só para satisfazer naquele momento a sua. Como que acontece com o jovem? Se me ajuda. O jovem tá muito nervoso, tá chateado. Mas ele não quer coisas demoradas, ele quer alívio rápido. Esse é o problema do ser humano, né? Quer coisa rápida. Então, aonde eu encontro a forma mais rápida de preencher aquilo que eu tô sentindo? Tomo um remédio, né? Busco um prazer ali, uma droga ali. Aí alguém vem e fala uma coisinha pra mim. Ai, que bom, minha amiga tá aqui. Ai, que amiga maravilhosa. Ela me abraçou. Ela tá comigo. Ela disse só coisas que me agradam. Pronto, então ela só quer o suficiente para, naquele momento, aliviar a tensão que ela tá sentindo, né? E a vida na fé não é assim, né? Às vezes você vai na verdade de Deus, você vai ouvir coisas muito fortes que vai te repreender. Daquelas atitudes, vai dizer, morra pra você, renuncia esse pensamento, né? Morra pra você, né? E vai te sempre dizer coisas que vão te contrariar, muitas das vezes. E aí é que tá a verdade, é naquilo que vai te tirar do lugar, e as pessoas não querem isso. Quer uma estabilidade no superficial, quer um conforto em mente para si mesma. Que lá no fundo ela sabe que aquilo ali vai passar, que aquele efeito ali vai passar e vai continuar do mesmo jeito. E a vida de fé é muito exercício. A vida com Deus não vai ter um alívio assim, não é um alívio corporal. Você vai sugar a sua mente para estudar, você vai ter que mergulhar fundo e vai fazer muitas renúncias. Ou seja, você vai fugir do prazer. Não é. Você vai encontrar satisfação com a experiência. E essa experiência é com muita vida, é com muito estudo, é com muito interesse, é morrendo muito para você. E que lá no fundo você vai encontrar lá no fundo, a pérola, o tesouro, que você vai falar assim, nossa, meu Deus. Então é isso. Eu encontrei o tesouro da minha vida. Mas você viu, quando você for dar uma olhadinha rapidinho pra trás, você vai ver que você caminhou pra caramba. Você vai ver que o caminho foi muito pedregoso, foi muita luta, foi muita batalha. Você vai falar, ufa, ainda bem que eu não desisti. Valeu a pena. Nossa, agora que eu descobri isso, eu não troco por nada. Eu não quero voltar àquela vida falsa que eu vivia, não. Eu vivi uma vida falsa. Tomando um remedinho, né? De conteúdos humanos e baixos, de respostas para minhas perguntinhas vazias, só para me enganar. Eu estava na mentira, eu estava sendo enganada, eu estava no superficial. Meu Deus do céu, eu estava dopada, só me dopando de coisas para me aliviar sensações. Porque eu não queria o desgaste de sofrer, eu não queria sofrer, eu não queria sacrifício. Mas aí as coisas boas só vêm com sacrifício. Por isso que a gente fala que apressadinho come cru. Você pode até comer rápido, mais rápido, mas tudo cru. Aí não é muito sem graça. Eu vou te falar, é muito sem graça. As coisas que têm graça mesmo são conquistadas com sacrifício. Com sair de si. Com morrer pra si. Você quer ter uma vida sem graça? Ou você quer ter uma vida cheia de graça? Olha aqui o que Jesus está falando aqui. E se aprende essas coisas de baixo, vamos lá. O homem precisa manter então seus olhos fixos no Ser Supremo, de modo que nada aprende das coisas aqui embaixo. E se as aprende em Deus.
Então, aqui está dizendo que você por você mesmo buscando no humano, nas coisas, aqui de baixo, você não aprende nada. Agora, se você na sua vida, porque você está na Terra, você não vai subir numa escada e ficar só olhando para o céu e fazer possível para não pôr mais seu pé no chão, né? Você está na Terra. Só que tudo que você viver aqui, de experiência de trabalho, de relacionamento, de tudo, você só vai poder realmente encontrar essa fé que vivifica e santifica, espiritualiza, se você viver tudo isso em Deus. Se você vê as pessoas em Deus. Lá no seu trabalho, você começar a ver seu chefe em Deus. Porque se você vê ele de forma baixa, de forma humana, você vai ver como uma pedra no seu sapato. Mas se você vê ele em Deus, você vai ver como um instrumento de Deus para que você seja humilde, para que você aprenda, para que você cresça, para que você desenvolva. Aí você vai ver no sacrifício. Você vai aprender no sacrifício, você vai aprender na luta, você vai aprender na batalha, você vai aprender na renúncia. A renúncia de morrer para si mesmo e obedecer aos seus pais. A renúncia de estudar, de ir para a escola, de não ser negligente nos estudos, de fazer o seu dever, de buscar a ordem. São coisas que você está fazendo humanas, você está estudando, você está trabalhando, mas você vai aprender. Você vai trabalhar a fé na sua vida, mas em Deus. A vida de fé, essa vida de espiritualidade, não é que Deus vai te tirar do mundo e te levar para o céu, porque lá você aprenda. Não, aqui na terra que você vai aprender. É aqui na terra que você vai se encontrá-lo, espiritualizar. Começa aqui na terra. As pessoas têm uma ideia muito fixa de que vai encontrar Deus só no céu, não. Se não começar aqui na terra, como que vai ter esse encontro com Ele? Vai ser um desconhecido. Ele não quer isso. Ele quer que quando você encontre com Ele no céu, ele seja um conhecido. Eu te conheci aqui na terra. Eu te conheci no meu trabalho. Eu te conheci na minha vida. O Senhor estava ali. O Senhor me ajudou nisso, naquilo. Você está dizendo de coisas humanas, mas que você não está olhando humano como aborrecimento. Ai, que saco aquele emprego que o Senhor me fez trabalhar. Ai, que porcaria ter que obedecer meu pai e minha mãe que não me deixaram sair pra festa. Ai, que não sei o que. Ai, que não sei o que. Não, você vai ver as coisas e vai falar: nossa, Senhor, o Senhor me ensinou a obedecer meus pais. O Senhor me ensinou. O Senhor me mostrou o quanto o Senhor me ama, tendo pais que se preocupam comigo. Com o horário que eu chego em casa, que tem zelo por mim. Eu vi o seu zelo através dos meus pais. Como o Senhor foi zeloso comigo, o Senhor me ajudando nos estudos, me ajudando naquela prova que estava tão difícil, Senhor. O Senhor me ajudou, o Senhor me deu inteligência para fazer aquela prova. Atenção. Mesmo com meus colegas conversando, fazendo bagunça, o Senhor me deu uma atenção muito grande para mim me concentrar no estudo. O Senhor me ajudou, Senhor, aquele dia lá. Eu estava com tanta vontade de ficar só no computador, no videogame, mas o Senhor me deu força para mim ir lá e ir para a igreja, para mim me sacrificar, para mim ler aqueles conteúdos que o Senhor me deu para mim ler, para mim ouvir aquele vídeo que o Senhor me deu para mim ouvir. Você vai começar aprendendo sobre Deus aqui na terra e vai vendo o amor de Deus que se manifesta na criação. Vai começar a ver que tudo é amor por você. Ele quer te espiritualizar, quer abrir seus olhos. Essa vida de fé é uma vida como que fala, Senhor? De visão, de cura da cegueira. A fé é para abrir os seus olhos. A fé, uma pessoa que tem fé, tem olhos abertos. Ela enxerga, e não estou falando da visão física, porque às vezes a pessoa pode ver e não vê. Ela pode ver tudo de forma podre. Ela pode ver tudo deturpado. Ela pode ver tudo confuso. Ela pode ver tudo errado. Pode ver tudo torto, tudo de cabeça para baixo. A gente, humanamente, olhando as coisas, a gente vê as coisas tudo torta. Mas com a fé a gente começa a ver Deus. Começa a ver Deus em cada lugar, em cada situação. Você aprende algo. Nas coisas humanas que te acontecem, você aprende algo. Você aprende o Deus que te ajudou, o Deus que te deu força, o Deus que te deu inteligência, o Deus que abriu os caminhos para você conseguir. Deus que te ajudou ali, através daquele presente, através daquele abraço, através daquele carinho, através daquele cuidado.
Então você vai começar a ter olhos vivos, olhos acesos, porque vai ter a luz de Deus ali mostrando para você. E você vai começar a viver no natural da sua vida, o sobrenatural. Essa é a felicidade, a felicidade de uma alma que vive de fé. Tá? Não precisa ter asa para voar, mas ela está voando acima do humano. Porque você não está estacionada no humano, no podre, e só vendo podre, e só comendo o que é podre. Você está ali na terra sem se contaminar. Ao contrário, aprendendo ali mesmo, naquele lugar que te colocou. Mesmo hoje em dia a gente tendo muita distração, é possível. Na vida, na divina vontade, é possível. Mesmo você tendo Netflix para te distrair, Disney, novela, jornal, vários tipos de música, vários tipos de modas, vários tipos de influência. Mas mesmo assim, se você se fixar em Deus, você consegue passar por qualquer lugar e consegue sair super bem dali. E ainda por cima vivo, santo e espiritual. Se tiver Deus na sua vida. Sem Ele, a gente por nós mesmos é um fracote. Não confia em você. A gente por nós mesmos é um fracasso. Tá? A gente é muito pequeno, essa é a verdade, não tem problema. É a realidade daquilo que nós somos, pequenos, fracos. Mas com Deus em nós, a vontade divina na nossa vontade é poderosa. A nossa vontade, unida com a de Deus, é uma potência que pisa na cabeça da serpente e que vence qualquer dificuldade, que tudo aprende de Deus. A felicidade de uma alma que vive na fé, o seu voo é sempre para o céu. Então tudo que você está fazendo, parece que você está... Mas eu não estou fazendo algo para a terra, não. Você está sempre voando para o céu. Porque em tudo que você fizer, por exemplo, como você pode ficar só andando para a terra? Se você está lá no seu trabalho e faz as coisas só por finalidade material. Só te importa o dinheiro, ter, comprar, investir. Só pensa na terra. Aí você está pensando só no reino humano. Só está pensando em se manter aqui na terra. Sua cabeça, seus olhos fixos só tá nisso, no dinheiro, na festa, no prazer, né? Só isso. Agora, se você faz tudo isso porque Deus quer, que você trabalhe, que você ajude seus pais, que você seja ordenado, que você casada seja uma boa esposa, você homem casado seja um bom esposo, bom pai, boa mãe, bom cristão. Se você caminha por Deus, para Deus, sabendo que isso aqui é temporário, mas fazendo tudo isso porque Deus quer, né? E obedecendo o seu chefe porque Deus quer, né? E amando obedecer, vendo Deus naquela obediência. Então você não está vendo seu chefe chato, você está vendo Deus ali te ensinando a obediência. Então você está vendo oportunidade. Se em tudo você vê oportunidade de voar para o céu, você está começando a ter visão espiritual. Seu voo para o céu, em tudo que lhe acontece, se olha sempre em Deus. Só não pode tirar o olho de Deus, porque aí, se você tirar o olho de Deus, você vê tudo errado. Afunda igual Pedro lá, quando estava com o olho fixo em Jesus, andou sobre o mar. Quando olhou para baixo, afundou. Não tira os olhos de Deus. Porque como a gente pode tirar? É ruim falar isso, mas é importante. Como a gente pode tirar o olho de Deus? Se você olhar para si mesmo e atribuir a você: eu sou forte, eu sou poderosa, eu posso, eu sou dona do meu nariz, eu sei exatamente o que é certo e o que é errado, não precisa de ninguém para me falar. Aí o pai e a mãe falam: eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu já tenho idade o suficiente. O chefe fala: tô nem aí, Bruno, eu faço coisa no meu tempo. Eu vou entregar esse relatório, eu vou entregar isso aqui no meu tempo. Ele não manda em mim, não. Você está contando com você, com a sua razão humana, com a sua opinião, com o seu sentimento. E buscando sempre fazer aquilo que te favorece. Buscando sempre os seus sentimentos. Então aí, não mantendo os olhos fixos em Deus, afunda. Tá? Nem se encher, né? E nem se diminuir também. Eu não sou capaz. Não, eu sou muito ruim. Eu sou muito miserável. Nossa, eu sou um fracasso. Não dá pra pedir isso.
não vou conseguir. Você também tirou os olhos de Deus. Por quê? Porque você olhou para você, se mediu. Ou se mediu para se engrandecer, ou se mediu para se diminuir ao ponto de ficar abaixo de zero. -1, -2, -3, -4. E isso é contrário à fé, porque a fé vivifica, a fé santifica, a fé espiritualiza. Então a fé vai te dar as condições de você fazer aquele ato que Deus está te pedindo. Então, se você manter os olhos fixos em Deus, você vai sentir sempre assim: eu vou com as asas de Deus, então eu vou, aquela música, sempre além, eu vou nas asas do Senhor. Eu posso ir muito além de onde estou, porque eu vou nas asas do Senhor. Então a fé é sobrenatural. Você não tem que ver. Não, primeiro eu tenho que ver tudo dando certo para mim ir. Eu tenho que ver tudo direitinho. Deus tem que passar um relatório para mim ter certeza que eu posso ir. Não. Deus disse: vem, então eu vou. Então é aquilo que Pedro tinha que fazer. Vem, Pedro, vem. Pode vir. Só manter seus olhos fixos em mim. Então, aquele ensinamento daquele momento de Jesus com Pedro é um ensinamento para cada um de nós. Se a gente tirar os olhos de Deus, se a igreja tirar os olhos de Deus, se o sacerdote tirar os olhos de Deus, afunda. Se tirar os olhos de Deus, ou seja, se querer pôr os olhos no humano e começar a buscar doutrinas humanas, conteúdos humanos para se enriquecer. Nós temos que ir para o humano, né? Porque o mundo modernizou e tal, então nós precisamos mergulhar no humano, aí você vai ter os efeitos do humano. Volubilidade, que é uma inconstância muito grande, né? Sujeito a fraqueza, né? Sujeito você não olhou para Deus, você já não sabe se está agradando a Ele, se não está, você pode estar sujeito a falhar o tempo todo. Agora, você manter os olhos fixos sempre em Deus, ou seja, na obediência. Manter os olhos fixos em Deus, na ordem, na obediência que Ele está te pedindo. Nas leis dEle, que são imutáveis. Não tem nada de querer mudar a palavra de Deus, a nossa própria imagem e semelhança, ao que é mais confortável para nós. Não, manter os olhos fixos nas verdades de Deus, do jeito que está ali. Se você manter nisso, ô meu amigo, minha amiga, continua, você vai voar, pode ter certeza. Você vai viver uma vida, você não tem ideia. E eis como na tribulação a fé a eleva em Deus. É verdade. Faça chuva, faça sol, né? Ventos contrários podem vir, né? Vão vir perseguições, censuras, tantas coisas vêm, né? Mas quando você mantém em Deus essas coisas, você não fica se magoando com elas, né? Porque você sabe, olha, eu não coloquei minha esperança no homem, o homem vai falhar comigo. Eu não coloquei esperança nas pessoas e nem em mim mesma, porque eu não confio em mim, eu sou um nada, então eu me anulei, ou seja, da minha pessoa mesmo não pego impressão nenhuma, se tá frio, se tá quente, se tá bom, se não tá, porque eu já sei que eu tendo a falhar. Eu coloquei em Deus, eu elevei minha fé em Deus, então se eu continuar com Deus eu não vou errar não, porque Deus não é mentiroso, Deus não é... Com Deus não tendo a falhar nunca. Deus nunca vai me confundir. Com Deus não tem confusão não. Não tem não. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Então ela não se aflige, nem sequer um lamento, né? Se ela se mantém os olhos em Deus. Sabendo que não deve formar aqui a sua alegria. Então, as tribulações fazem parte. Só me lembra o quê? O que é a tribulação? Qual que é uma das mensagens fortes de uma tribulação que eu tenho? É de que minha vida não é aqui. É de que... o fim do mundo, vai vir perseguição. Gente, a nossa vida não é aqui, é um tempo. Né? Ela só me lembra assim, eu tiro o olho do mundo. Porque o mundo, qualquer hora, o mundo persegue quem ama Deus. Então, quando você decide por Deus, viver a fé, você experimenta a tribulação, faz parte. Você não pode achar que tudo o mundo tem que te aplaudir, dar um tapete para você e tudo seja favorável. Não, ele já falou isso para nós. No mundo havereis de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Jesus também enfrentou isso no mundo. Aí por isso você precisa conhecer Jesus e ver como que foi a vida de Jesus no mundo. Todo mundo aplaudiu ele? Todo mundo gritou hosana?
todo mundo amou ele, ouvia ele. Desde quando ele começou a falar, a perseguição começou desde quando ele veio na Terra. O Herodes já mandou lá pegar ele lá, ó, matar ele. Teve que fugir para o Egito. Então faz parte. Porque quando você vai falar de Deus, você já vai ter uma tribulação, porque vai ter aqueles que não vão gostar, porque vai incomodar aqueles que querem ficar na Terra, aqueles que só gostam da Terra. Se for na sua faculdade e você ter fé em Deus, vai incomodar, porque lá na faculdade eles vão querer que você seja ateu. Eles vão dizer para você que é mentira. Então você não tem que olhar isso. Porque se você olhar o que eles estão falando, o que o professor está falando, você vai desanimar. Você vai falar, o professor que estudou tantos anos sabe mais do que Deus, Criador do céu e da terra. Sabe de nada. É um nada igual a gente. O humano, meu filho, tentando calcular Deus e medir ele, dá ruim. Você tem que ouvir sobre Deus do próprio Deus. Então é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos aprendendo sobre Deus com as palavras do próprio Deus. Não é coisa nossa. Tá? Então na tribulação, Deus está ensinando para nós que a fé nos eleve. A fé é que vai nos manter vivos, espiritualizados, apesar da tribulação. E não vamos nos afligir se a gente se mantém em Deus. Nem sequer um lamento, sabendo que não deve formar aqui a sua alegria, senão no céu. Senão no céu. Assim, se a alegria, a riqueza, os prazeres a circundam, a fé eleva em Deus. Então, essas coisas não te consomem se você só quer Deus. Se você escolheu se alimentar de Deus, você está no mundo. Então, riqueza, toda hora te oferta riqueza fácil, né? Para as moças, porque vem muitas ofertas contrárias para as moças. Se prostitua para você ganhar dinheiro, faça isso, né? Faça tais coisas para você ter riqueza. As propostas vêm e vão, as situações estão aqui, os prazeres, né? Hoje o celular está na sua mão. Seu pregador estava até falando isso ontem. O celular está na sua mão, ó. Tá tudo muito fácil. Você clicar e digitar, dependendo do que você digitar, aparece o que você quer. Tá na sua mão as situações. Então não devia não estar na sua mão? O que você tem no seu coração é que vai definir. Pode estar na sua mão. Eu tô com o celular na minha mão aqui. Eu tô com o celular na minha mão. Só que no meu coração tem Deus. Então quando eu vou abrir aqui a pesquisa, eu já vou assim, ó, Livro do Céu, www.livrodoceu.com.br. Nos vídeos, Fiat Voluntas Tua. O Evangelho como foi revelado a Maria Voltorta. Tá aqui na minha mão a internet. Tem tudo o que eu quiser. Riqueza, prazer, circunda. Mas a fé me dá um gosto tão grande por Deus, e esse gosto só pode ter uma vida de contemplação, de oração, de busca, de constância, de mergulhar. Senão você não vai tomar gosto por Deus se você ficar fazendo só uma flutuação, passando assim, ó, flutuando, comendo pelas beiradas. Você nunca vai ter gosto de verdade se você comer cru. Só comendo a comida mesmo, bem feitinha, que você vai entender que comida é essa. Então precisa ser uma vida muito bem. Não pode ser superficial. Tem que ser um mergulho, uma experiência concreta com Deus. Então, vai vir. Os amigos vão falar, vamos em tal lugar, né? Vamos curtir a noite. Não. Vontade de ficar com Deus. O que faz um jovem falar isso com outro? Vontade de ir para o grupo de oração agora? Não, meu. Não. Perde o gosto. Você perde o gosto. Quando você começa a alimentar de uma coisa e gostar muito dela, você perde o gosto pelas coisas que você alimentava antes. Você começa a tomar gosto por Deus, tomar gosto com a palavra de Deus, e uma palavra puxa a outra. Mas isso você não vai achar no superficial, não é mágica, não é uma coisa assim, eu ligo aqui, acabou, tenho fé. Não, é experiência, precisa ser vida na sua vida. Então, é trabalho, vai dar trabalho. Deus trabalha, Deus trabalhou. Foi o primeiro a trabalhar. Foi o primeiro.
Ele trabalhou muito bem trabalhado, né? Então por que que a gente não quer se sacrificar? O jovem quer muitas vezes as coisas fáceis, mas a gente sabe que não é assim. Quando você quer muito passar no concurso, você sabe que tem que estudar. Se você dá uma lida superficial na hora da prova, não vai dar nada, não vai sair nada. Você vai ter o resultado daquilo que você investiu seu tempo, seu estudo. O resultado na prova vai ser o resultado do seu esforço. Não é assim que você vai fazer um cursinho para fazer concurso? Não é assim que eles falam? Que você tem que investir? Se é algo que você quer muito, você tem que investir? Então, assim é a palavra de Deus. Por que a gente mede tanto para fazer sacrifício para Deus, mas para ir para um show a gente fica horas e horas para pegar ingresso, horas e horas em pé? A gente se anula tanto, né? Horas e horas sem comer, horas e horas sem ir no banheiro, horas e horas a gente é capaz de fazer, de abnegar-se para tanta coisa, de aguentar firme essa abnegação para conseguir algo. Por que para Deus não? A gente enfrenta filas e filas para entrar no estádio de futebol e fazer tantas coisas. Filas e filas para entrar nas promoções lá da Black Friday, né? Lá. Filas e filas para fazer isso e aquilo, para conquistar isso, para pegar aquilo, para pegar aquilo outro. Nos tornamos até violentos para conseguir alguma coisa que quer muito. O autógrafo daquele artista. E para Deus, ai, comecei a ler, me deu um sono. Gente, não é assim. Se você ama, não. E quanto mais você busca a palavra de Deus, mais fé você tem, mais amor você tem. É um crescimento. Quanto mais feliz e mais rica serei no céu, né? A alma que abre mão das riquezas mundanas, que vê assim, que a riqueza verdadeira é espiritual. Não tem riqueza maior do que conhecer a Deus, gente. Você quer saber o que é riqueza de verdade? Vem conhecer a divina vontade. Você vai ver o que é riqueza. Então esses bens terrenos, ele se irrita, tá vendo? Despreza. Antes, né? Era uma dor ficar sem. Depois você vai até desprezar. E você vai falar, como que eu passei tanto tempo perdendo tempo? Você despreza, os coloca debaixo dos seus pés. Então pisa na cabeça da serpente. De você mesmo, pisa na cabeça da sua vontade humana. Parece-me que para uma alma que vive de fé acontece como uma pessoa que possui milhões e milhões de moedas. Você se torna trilionário, riquíssimo. Tá? Olha só. Parece-me que para uma alma que vive de fé acontece com uma pessoa que possui milhões e milhões de moedas e até reinos inteiros. E outra pessoa quer oferecer-lhe 1 centavo. É desse jeito. Agora, o que diria aquela? Não se dignaria? Não jogaria na cara? E acrescento, e se esse centavo estivesse todo enlameado? Como são as coisas terrenas, e além disso, se lhe fosse dado só um empréstimo, então ela diria, imensas riquezas eu gozo e possuo, e você se atreve a me oferecer esse vil centavo tão enlouquecido e por pouco tempo? Eu creio que viraria em seguida o olhar e não aceitaria o dom. Assim fez a alma que vive de fé a respeito das coisas terrenas. Então, você não sente assim, sabe? Quando você mergulha mesmo em Deus, por isso precisamos viver na divina vontade. O pecado é esse centavinho sendo oferecido para você. Se alguém te chama pro pecado, você fala assim, que louco. Aquele amigo que você antes chamava de muito louco, né? Como que a gente chama alguém que a gente fala que é louco? Vou falar essa palavra aqui porque é o que a gente fala pro amigo. Você é foda, hein? Meu amigo é foda, né? Não é essa palavra que a gente usa pra falar assim. Nem sei o que significa, mas meio que pra dizer que aquele amigo é muito louco, é muito legal, né? É demais, gosto de estar com ele porque ele sempre me incentiva. Só que depois você vai dizer pra ele, você é louco, cara. Você é louco. Que eu vou agora abandonar, eu encontrei o amor da minha vida que é Deus. Você acha que você é louco que eu vou abandonar tudo que eu tô vivendo com Deus por causa de um prazer temporário? Se eu fosse você, larga de ser trouxa, cara. Vem pra cá, vem cá pra você conhecer o que eu tô conhecendo. E ao contrário, você vai ainda querer ainda que o outro também conheça.
Você vai querer falar desse tesouro. Cara, nossa, cara, eu encontrei algo que eu vou te falar em toda a minha vida com você, de festa, de passeio, disso e daquilo, de busca disso e daquilo. Eu nunca me senti tão satisfeita e tão realizada igual eu tô me sentindo nesses tempos. E às vezes uma vida intensa dessas buscas, né? Tão intensa na quantidade de vezes que você foi e agiu daquela forma. Então, intensa nisso, mas tão vaga, tão vazia. E às vezes, com um tempo já que você está buscando a Deus, com um pouco de tempo que você já está ali, vale por todo aquele tempo tão intenso e vazio, de tão profundo que é cada momento com Deus, cada palavra de Deus, que ao mesmo tempo que palavra por palavra de Deus é muito profunda. Você viu que a Luísa no início que ela ouviu a palavra a fé é Deus e ficou tipo inebriada. É isso que acontece quando se mergulha em Deus. Você é consumido, mas não consumido por um pecado, mas consumido na plenitude de uma vida, não uma vida miserável, mas uma vida cheia da graça. Uma vida que realmente tem qualidade. Quer viver em abundância? Quer viver em qualidade? Viva para Deus. Aí as outras coisas do mundo vai parecer para você loucura, porque elas são realmente. Você vai ver as coisas com clareza. É por isso que as outras coisas vão perder a graça, porque você vai ver como elas são enlameadas, que antes você não via lama. Você não via como que elas eram tão pequenas. Mas quando você se aproxima de Deus e olha para a sua vida, para todas as outras coisas, você olhando na ótica divina, porque você está olhando das alturas para baixo, aí você vai ver que é tudo nada. Tudo uma perda de tempo, como diz o Eclesiástico. Tudo vaidade das vaidades, abaixo do sol, ou seja, abaixo de Deus. Agora em Deus não. No sol, maravilha. Do sol você só tem coisas boas para falar. De Deus, só coisas boas para falar. Então depois a gente continua, né? Estivemos aqui reunidos e continuaremos sempre unidos pela vontade do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat, Jesus abençoe.